Isso. Então, um bom dia oficial para todas as pessoas presentes e um Bom bom dia, dia, boa tarde ou boa noite para quem bom está assistindo dia. depois. Bom Então, dia. hoje eu falo que eu sou uma pessoa que adoro inícios, projetos, isso está na minha natureza, assim, gostar de estar sempre criando, criando, criando. E esse encontro, gente, esse grupo, né, que ontem me veio a inspiração do nome Consciência Viva, é um grupo de estudos e aprofundamentos que já faz um tempo que eu sinto no meu coração, quem é meu aluno regular aí sabe que eu gosto muito de passar informações, né? E eu sinto assim que aquele tempinho na aula onde a gente vai trabalhar as posturas e tentar trazer um pouco da filosofia do yoga, dos ensinamentos do yoga, eu sempre ficava com um gostinho de quero mais, eu quero levar mais informação, mais informação. E eu, particularmente, não me sinto tão confortável assim em ficar gravando vídeo sozinha. Eu preciso de pessoas, né? Então, para mim, não fazia muito sentido também pegar e gravar um vídeo e ficar falando só para uma câmera e passando informações, porque eu quero o contato com as pessoas, né? E quando a gente fala, a gente não fala, a gente fala para ouvidos, né? Falar para a câmera não faz muito sentido. Eu estou sozinha ali comigo mesmo, já basta eu com os meus pensamentos. Então, eu sentia muito no meu coração e já falava isso desde o início do ano. Gente, eu vou fazer um grupo para a gente ir aprofundando esses temas que nós vamos conversando na nossa prática, mas principalmente para que a gente possa construir uma realidade de trazer tudo aquilo que a gente vai aprendendo na nossa jornada de autoconhecimento, a gente ir construindo essa sabedoria da aplicação na vida diária, né? Que vocês concordam comigo que é mais difícil, assim, às vezes a gente entende, né, de repente uma atitude que a gente deveria ter, um posicionamento, mas na prática, o exercício em si diário é o mais desafiador para a gente. Então, a ideia desse grupo é a gente, de forma compartilhada, trocar esses conhecimentos, e eu sou só aqui uma mediadora, uma facilitadora, alguém que teve a ideia e que quis se reunir com mais pessoas para conseguir com que a gente pudesse ter um momento de compartilhar estudos sobre nós mesmos. Então, o que que eu vou trazer aqui para vocês, né? Qual é a perspectiva que eu quero tentar construir aqui para a gente nesse momento? É a gente trazer uma tradução de todos os caminhos, e eu vou partir, eu como mediadora, como facilitadora aqui nesse momento, eu vou trazer informações dentro das minhas áreas de conhecimento, e eu vou me apresentar para vocês dentro dessa apresentação, né, porque algumas de vocês aqui me conhecem, mas não me conhecem, né? Não sabem da minha história, não sabem nada do que eu fiz. Eu também não vou ficar aqui contando a minha história, mas eu quero trazer para vocês tudo aquilo que eu, ao longo da minha jornada, experimentei, apresentar da forma que eu mais prática que eu puder, e a partir daí a gente experimentar isso junto, e cada um de vocês que estiver aqui agora ao vivo ou depois assistindo, possa tentar, se fizer sentido para si, tentar colocar isso em prática na sua rotina, na sua vida diária, tá? Algumas coisas que são importantes, né? A gente vai gravar esses encontros, depois eu vou subir esse link em algum lugar para compartilhar, para que vocês possam assistir depois, ou para quem não puder participar ao vivo, poder assistir. Mas uma coisa importante, enquanto estivermos ao vivo, nós vamos estar aqui presentes. A gente pode ser que a gente tenha por hábito, né? Fazer alguma coisa, assistir uma aula ou fazer um curso online, e a gente vai assim, vou aproveitar enquanto eu estou fazendo comida, vou colocar aqui e vou ficar fazendo comida e assistindo a aula. Isso é atenção dividida. Então, você não está nem 100% fazendo a comida, nem 100% prestando atenção naquela aula que você está ouvindo.
E para alguns conteúdos, de repente, isso pode ser que numa aula gravada, né? A gente pode até acabar fazendo, mas a nossa absorção, ela vai mudar. Mas quando a gente estiver assistindo aqui ao vivo, nós vamos nos manter, quem estiver aqui ao vivo, a gente vai se comprometer a estar aqui ao vivo, presente, olhando para a tela, absorvendo, porque a gente está aqui formando uma mandala. Mesmo que a gente não esteja fisicamente próximo, nossas energias estão se conectando nesse momento, no momento que a gente parou para aqui estar se dedicando a fazer o que a gente vai fazer aqui agora. Então, a energia de cada um de vocês, cada uma de vocês que está aí, está construindo esse lugar onde a gente vai trazer essas informações. E isso é um grupo de estudos, né? Não é um grupo de estudos, existe um facilitador e existe o momento da troca, né? Existe um momento onde. Então, enquanto eu estou aqui trazendo a apresentação e mostrando para vocês algumas perspectivas sobre o tema, vocês estão observando, absorvendo, e vai chegar o momento onde a gente vai abrir para a gente ter essa troca. Não é uma aula, por isso que eu falei, é um grupo de estudos, é um grupo onde a gente vai trazer as nossas experiências e fazer a nossa troca. Então, eu estou dando essa introdução aqui, principalmente porque é a primeira aula, né? O nosso primeiro encontro. Aí a gente vai ter o momento da apresentação e essa apresentação ela vai se misturar com uma prática, tá? Uma prática de atenção, uma prática de respiração que vai envolver esse tema. E aí depois eu vou fechar. Eu pensei em fechar a gravação e a gente ter o nosso momento de troca, tá? O nosso momento de trocar as nossas experiências, impressões. E aí eu acho que vale ficar como um bônus para a gente que está aqui presente nesse momento, né? Que se disponibilizou a estar aqui presente. Então a gente vai fazer esse movimento. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta antes de eu abrir aqui? O silêncio é um não, tá tudo bem, ou é um sim, tenho dúvida? Se tiver tudo bem, Oi, aí a gente tem o chat, Carol, pode falar. Ca- Carol, qual o tempo que a gente vai ficar só para eu poder me organizar aqui, né? Porque eu tenho compromisso com o Felipe. Então, a minha ideia é a gente, no total, junto com o nosso tempo de partilha, de troca, a gente não passar de 1 hora, tá? Ok. A ideia é a gente não passar. Aí, se a gente entrar na conversa e estiver rendendo e mais alguém precisar sair, tá tudo bem também, tá? Mas a intenção, minha intenção é a gente durar ali em torno de 30 minutos, 35 a apresentação e depois abrir esse espaço para a gente praticar e ouvir. Mais Ok. alguém tem alguma dúvida? Não? Oi, querida. Então, Carol, eu vou precisar só tomar café daqui a pouco, porque eu tenho que tomar um antibiótico. Eu não tomei café da manhã, eu abri e não sabia que era Não tem assim. problema, pode tomar café com a aula, pode pegar o Tá seu café, bom? tá ótimo. Não, é porque eu concordo plenamente com você. Se você está assistindo alguma coisa e você está no outro lugar, você está dividindo a atenção. Quando são coisas Exatamente, muito importantes, realmente eu não divido a atenção, tá né? ótimo. Mas pode tomar o seu café, não tem problema. Tá bom, minha querida. Obrigada. Nada. Eu iniciei com yoga, com essas práticas, praticamente naquele nosso encontro, né, do Nativa. Então, assim, eu sou bem leiguinha, né? A minha troca vai ser bem limitada. Eu vou estar aqui mais aprendendo do que passando, né? Olha que você pode se surpreender, Sandra, porque todo o conhecimento que vai estar circulando aqui é um conhecimento que é de todos nós. A única coisa que eu estou fazendo aqui é invocando esse conhecimento dentro de vocês também, para que vocês lembrem isso que está aí. Tanto que a gente vai ouvindo e vai fazendo sentido, tipo, é como se eu sempre soubesse disso, né? Nossa, mas eu sempre soube disso, isso faz tanto sentido, né? Porque o conhecimento ele está disponível para todo mundo, está aqui no campo. Só que a gente está com a mente muito cheia, né? E aí a gente não percebe. Então, todo mundo tem contribuição para dar. Você pode ficar tranquila quanto a isso. E também, se não quiser falar nada, não precisa falar nada. Vamos viver a experiência, chegar no final, a gente vê que bicho que vai dar, tá? Então, eu vou pedir para que a gente mantenha os microfones fechados, tá? Para
não ficar entrando barulho, né? Conversa, essas coisas assim, que às vezes alguém vem e fala alguma coisa. Estou abrindo aqui a apresentação. Ops, peraí. Deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar agora com vocês a tela para a gente conversar sobre esse tema que eu escolhi para ser o primeiro tema, né? Todo mundo está conseguindo ver que mudou a tela, né? Aí eu vou abrir aqui a apresentação. Então, o nome do nosso grupo é um grupo Consciência Viva. E esse nome eu escolhi, né? Veio a inspiração do nome, porque o que eu sempre quis para minha vida era entender todos os paranauês. Eu queria entender o porquê de tudo. Eu, quando eu era criança, eu lembro de me perguntar por que que eu era eu, por que que minha mãe era minha mãe, por que que eu vim nessa família. Um papo meio doido, né? Mas consciência, o que que é consciência? É aquilo que eu estou ciente, é consciência, aquilo que eu tenho o conhecimento, que eu tenho a percepção. Então, eu reconheço esse grupo como uma oportunidade da gente ampliar a visão da nossa própria vida e de tudo que está ao nosso redor. Então, é um lugar onde a gente vai despertar dentro da gente a possibilidade de estar mais presente, mais consciente, reconhecendo tudo que está existindo ao meu redor, vivo o tempo inteiro, e reconhecer essa experiência que eu estou vivendo aqui. Eu preciso me conter, porque minha mente geminiana adora, né, querer trazer um monte de informações. E aí, o que que eu pensei como o tema, assim, mais básico e, ao mesmo tempo, mais profundo, que eu reconheço, eu, Carol, reconheço como, assim, de grande importância para a nossa vida, né? Consciência viva, as nossas emoções através do corpo. Quem de vocês aqui consegue reconhecer que aquilo que eu penso e eu sinto, de alguma forma se traduz através do meu corpo? Quem pode trazer uma sensação, uma experiência de alguma manifestação no corpo, por exemplo, quando eu sinto uma tristeza? Em que parte do corpo vocês percebem que essa tristeza se manifesta? No coração, né? No coração, a gente mão, Também na expressão, né? Na expressão, você consegue, através do rosto, né? expressão do rosto, você consegue, às vezes, detectar a emoção que a pessoa está sentindo, né? Se eu tô feliz, É. triste, né? Eu consigo perceber isso. E às vezes, quando eu sinto a tristeza, às vezes vem uma dor profunda, assim, que é física, né? A gente sente fisicamente aquela dor no peito, aquele choro que às vezes chega a doer a garganta, e principalmente quando você contém a emoção, né? Quando você contém o choro, que você sente aquela energia, aquela sensação travada, né? Do choro. Então, todo esse movimento que a gente percebe das nossas emoções, ele está profundamente conectado com o nosso corpo. E eu, como profissional de educação física, né, resolvi que o corpo era o meu objeto de estudo, né? Eu estudei muito o corpo físico. Mas eu sei que tem pessoas aqui que vieram convidadas, né? Então, como é a primeira aula, tem pessoas que conhecem um pedacinho de mim, tem pessoas aqui que me conhecem há muitos anos, sabem a minha história inteira, de trás para frente, frente para trás, acompanha tudo. Essa é uma pergunta que eu me fiz muito. Quem sou eu? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Meu Deus, não sei quem eu sou. Quem sou eu? E, sinceramente, dá uma dificuldade em responder, né? Eu sinto, mesmo olhando para todas essas Caróis aqui, né? Tem a Carol lá, profissional de educação física, que fez a sua formação, se especializou em Pilates, se especializou em yoga.
e que conheceu o Patrick, que ela é professora, mas também é filha da Ana, do Renato. Então, são vários personagens que eu sou aqui, né? E que conheceu o Patrick lá em Salvador, por conta do Carnaval de Salvador, mesmo sendo zen, né? Nossa, mas ela não é zen e curte o Carnaval de Salvador? É um pouquinho de cada Carol aqui. E a Carol que foi para a Índia porque queria buscar as respostas, precisou ir lá do outro lado do mundo para descobrir que estava tudo dentro dela, não precisava ter ido para lá, né? Lá só foi mais um conjunto de experiências que ela viveu. E aí tem a Carol, eu botei essa foto minha tocando violão, porque eu comecei a aprender a tocar violão há pouco tempo, então tem a Carol aluna, né? Porque a Carol está aqui na posição de professora, mas a Carol também é aluna. A Carol é aluna do Anderson da aula de violão, é aluna do Jonas, é aluna do Mukti, da Prema, enfim. Eu sou aluna de vocês, eu sou aluna dos meus alunos. Quando a gente troca, eu falo: nossa, olha essa experiência que essa pessoa passou, olha isso, olha a força dessa pessoa, olha só esse aprendizado que ela está me trazendo. Então, na nossa vida, nessa dança da vida, a gente está sempre passando por vários desses personagens. E vocês olharem para os meus personagens aqui, né? Agora, como mãe da Marina, há 4 anos eu estou nesse personagem, mãe da Marina, né? Quando a gente olha para todos esses personagens da nossa vida, para um pouquinho agora e reflete quantos personagens você representa dentro da sua existência, aqui como Carla, como Samara, como Monique, como Fátima, como Luciana, né? Como Teresa. Quantos personagens esse nome, que não foi nem você que escolheu para você, mas você, né, se apresenta como tal, né? Quantos personagens desse você representa? E todos esses personagens têm os seus, digamos assim, protocolos, né? Como que a Carol professora se posiciona? Como que deveria ser a Carol professora? Como que deveria ser a Carol mãe? Como que deveria ser a Carol filha? E a Carol amiga? E a Carol esposa? Né? E dentro de todos esses papéis que nós representamos, vocês concordam comigo que a gente faz, né, muitos malabares, equilibra muitos pratinhos e faz muitos movimentos, e esses próprios personagens, a cada momento, eles estão experimentando situações diferentes, vivendo experiências diferentes, né? Cada um desses personagens aqui está no momento. E, gente, eu represento todos esses personagens ao mesmo tempo? Não, né? Agora eu estou aqui na posição de professora. Mas há 15 minutos atrás eu estava no personagem de mãe com a filha chorando porque queria ficar com a mãe. E aí, há tanto tempo atrás, eu cheguei, dei um beijo no meu marido, estava ali a esposa. Então, a impermanência desses personagens, ela é constante, né? A única regra que temos na vida é essa impermanência constante. Eu estou ali permeando entre todos os personagens. Opa, eu estou ali permeando entre todos os personagens. Olha a descoberta que acabamos de fazer. Eu não sou os personagens, né? Eu sou esse ser que está ali permeando por todos esses personagens. Isso faz sentido para vocês? Ou ficou confuso? Se ficar confuso, tudo bem também, gente. Eu estou ali permeando todos esses personagens a todo tempo, tá tudo mudando, tá tudo indo para lá, para cá, para lá, para cá. Então, se eu estou no início, no meio, e eu digo para vocês, vou dizer para Sandra, que tem mais tempo de jornada do que eu aqui na Terra, Sandra, você está há mais tempo na jornada de autoconhecimento do que eu, que estou há 36. Porque desde que chegamos aqui, estamos nessa jornada para tentar lembrar quem somos. Então, como assim eu só comecei essa jornada há pouco tempo? Lembra quando foi seu primeiro suspiro aqui na Terra, a data, ali começou a tua jornada de autoconhecimento. Ali começou.
você descobrindo o mundo, você descobrindo tudo aquilo que estava ao seu redor, aprendendo a viver nesse corpinho. Corpinho que, se não tivesse ajuda, não sobrevivia, né? Mas aprendendo ali a viver nesse corpinho. Então, a nossa jornada, ela já começou, desde o momento que a gente chegou. Mas o que acontece é que quando a gente começa aquela jornada, como que a gente chega aqui? Um serzinho muito livre, né? Querendo explorar tudo, mexer em tudo, fazer tudo. E experimentando qual é a primeira experiência que a gente tem? O nosso corpo, não é? Aí a gente começa a botar a mão na boca, experimentar o corpo. Não é isso, gente? A gente não começa nesse movimento, né? E aí, a primeira identificação que a gente tem é que a gente é o corpo. E é por isso que eu quis começar a falar sobre corpo, sobre o corpo, porque esse é o primeiro lugar que a gente vai habitar ali. O corpo é esse veículo daqui. Então, quando a gente pergunta assim, quem é você? Você é seus pensamentos, suas emoções, seu corpo? Essa é uma... Eu estou só trazendo... Vocês acharam que eu ia trazer uma aula, trazer um monte de resposta, eu só estou trazendo pergunta. Só estou botando mais interrogações. Porque o primeiro passo, a gente guarda essa frase, o primeiro passo da jornada de consciência é começar a questionar as coisas. O questionamento é o primeiro passo da jornada. Quando eu começar a questionar, por que eu como de garfo e faca? Por quê? Tem lugares do mundo que comem com a mão, mas por que eu aqui, nesse lugar, eu como de garfo e faca? Ah, porque é o certo. Quem falou que é o certo? O colonizador? Lembra que vocês estão com o microfone mutado, então se quiser falar tem que abrir o microfone, tá? Que às vezes eu vejo assim. Então, quem é? Ou então coloca no chat que eu leio também. Se vocês tiverem pergunta, alguma coisa assim, eu leio. Então, dentro desse movimento, né, que a gente começa a questionar, peraí, será que eu sou esse pensamento? Mas o pensamento veio e foi. Será que eu sou essa emoção? O pensamento veio e foi. Mas tem gente aí assinando que eu sou fulana de tal ansiosa, fulano de não sei o que estressada. A gente começa a pegar várias emoções que são variáveis e fala, eu sou uma pessoa assim. Não, é uma experiência que você está tendo. Aquela situação está gatilhando em você uma determinada emoção, um determinado pensamento. E o que a gente vai, afinal, trazer de consciência para o corpo? O que a gente vai trazer de olhar nesse ponto em específico, que é o começo da nossa jornada, digamos assim? Quem é você, além de todos os papéis que você representa? Quem sou eu? Além de todos os papéis da Carol, mãe da Marina, das angústias, das inseguranças, dos medos, das alegrias, dos entusiasmos que sente quando está naquela troca, naquela experiência com aquela outra alma ali, Marina. Quem é esse ser que está vivendo essa experiência? E a investigação é justamente um processo muito lindo de desconstrução de ideias. Eu falo sempre nas aulas que yoga é a habilidade em ação. E é um grande processo de desconstrução. Olhar para quem eu penso que eu sou e desconstruir isso. As identificações. Eu sou a Carol que tem psoríase. Se eu tivesse aceitado esse diagnóstico, né? Você tem uma doença autoimune. Então, tudo bem. Eu tive com 16 anos. 20 anos depois, eu tinha que aceitar ter um monte de mancha na minha pele, no meu corpo, porque alguém falou para mim que eu tenho uma doença que naquele momento estava se manifestando no meu corpo, mas eu não quero ter uma doença para mim. É só uma experiência que eu estou tendo, que eu estou vivendo. E o fato de eu não aceitar isso fez com que eu fosse em busca de entender o porquê e questionar. Por que as minhas emoções, os meus pensamentos manifestaram isso no meu corpo? E a partir do olhar do por que isso está se manifestando no meu corpo, esse corpinho aqui,
começou a aparecer um monte de coisas, e se eu a tivesse aceitado, não, é isso mesmo. Se eu não tivesse questionado, eu provavelmente não estaria aqui agora falando com vocês. Porque todo o caminho que eu percorri, eu honro e agradeço essa doença que se manifestou no meu corpo, porque tudo que acontece é perfeito. E por conta dessa doença e do mergulho profundo que eu fiz em surfar essa onda, eu falei assim, o que que o meu corpo está querendo mostrar? O que está dentro que o meu corpo explodiu para fora através da minha pele? Porque quando eu tive a psoríase, eu tive da cabeça aos pés 3 tipos diferentes. Só não tinha lesão na planta dos pés, na palma das mãos e em mucosa. O resto, orelha, couro cabeludo, era um corpo inteiro. Eu estava me transformando num lagarto. Como que você aceita alguém falar para você que é uma doença de fundo emocional e que todas as vezes que você ficar emocionado demais, isso vai aparecer no seu corpo? Você com 16 anos de idade, como é que eu vou entubar isso? Eu não quero ficar manchada. Nenhum de nós aqui quer assumir uma doença e carregar uma doença 50, 70, 70, 80 anos. Mas esse tipo de informação, ele não é passado. Ele não vai ser passado, porque senão não vai vender remédio. Eu estou há 10 anos sem ter uma pinta, uma mancha de psoríase no meu corpo. Sabe quantos remédios para psoríase eu compro? Nenhum. Sabe o que que eu faço? Respiro, medito, cuido da minha alimentação, evito ficar me colocando em situação que não tem a ver comigo. Faço boas escolhas. Estou onde eu quero estar. Por quê? Porque eu me apropriei de ser livre, de viver as experiências e não ficar apegado a elas. Estou com dor, deu tudo errado, ficou uma merda aqui. Mas tá bom, vou fazer o melhor que eu posso. Eu não tenho controle sobre isso. Não vou deixar. Estou sentindo a emoção, eu não vou bloquear ela. Eu estou com raiva, eu me permito sentir raiva. Mas como quando a gente olha para o corpo, para o nosso corpo físico, né? Tá tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tem os olhos assim, meio chocados, né? Mas ao mesmo tempo tá tudo fluindo, né? Qual que vocês podem perguntar, falar, me interromper, tá? Não tem problema nenhum. Então, o corpo, né? Ele foi ali, para mim, né? Aquele lugar de, olha, eu estou te comunicando alguma coisa que está acontecendo. Então, gente, se o meu pensamento gerou sentimento e emoção, que se manifestou disso tudo no meu corpo, eu preciso entender como é que esse caminho está acontecendo. E aí, quando eu pensava nisso, eu não sei se vocês têm essa mesma sensação, essa mesma ideia. Vocês pensam assim? Quando eu falo assim, vamos fazer conexão, corpo, mente, emoções e espírito. A gente pensa tudo separado assim, não é? Como se fossem balãozinhos, né? Aqui está o meu corpo, aí tem um balãozinho da mente, o balãozinho dos sentimentos, o balãozinho do espírito, da alma ali. Isso daqui é uma imagem de integração ou é uma imagem de separação? Se eu estou olhando aqui, está tudo fora. Tem um balãozinho aqui, um balãozinho. Mas não existe separação. Não existe essa separação. Pensou, sentiu, manifestou. Manifestou onde? Onde é a matéria? No corpo. Pensamento gera sentimento, emoção que se manifesta no corpo. Só que, gente, esse caminho é um caminho de mão dupla. O que eu faço no corpo se manifesta. Vamos fazer um exercício prático agora. Vou pausar a apresentação. Vou pausar. Para a gente. Não pausei, né? Eu falei, vou pausar, não pausei. Vou abrir aqui para a gente abrir junto. Vou botar na galeria. Ó, todo mundo se vendo aí, o que der. Quem está no telefone vai ficar mais apertado. Abram os microfones. Abram os microfones. Quem está assistindo o vídeo precisa fazer também. Abrimos, Monique, se puder, abre seu microfone também. Lu também, abre o microfone. Agora, nesse momento, nós vamos gargalhar. Tipo, mais forçado. O microfone aí que eu quero ouvir a gargalhada de vocês.
Mais alto, com mais... Agora sacode o corpo, aquela gargalhada que... Você fica assim, que desce, sacode. Agora, você está sentada, não está? Sacode, batendo o corpo na cadeira. Sacudindo pra Agora respira. Ai, Senhor. Ouviu gargalhada, ela vai até gargalhar junto, ó. Ontem à noite, a Marina me Cadê deu eu? um insight desse exercício. Como vocês estão se sentindo agora? Tá diferente, modificou a sensação do corpo, não é? É mais solta. Sim. Aí, Isso onde eu saquei isso, quando eu falo que é a vida na prática? Estávamos com muito sono, muito ranhetando, no banho, não sei o quê. E eu falava assim, não pode rir, agora a gente vai rir, vai gargalhar. E a gente ficou forçando essa gargalhada, não foi, filha? A gente ficou... e a gente se jogava na cama e... Mas a gente relaxou tanto, relaxou tanto, relaxou tanto em ter forçado essa gargalhada, que o que que aconteceu? A criança acordou 10 horas da manhã. Nunca acontece. Eu falei, gente, eu vou botar... Eu já botei os alunos para fazerem birra, né, Gina? A gente na aula faz birra, assim, de pé. Já aconteceu de botar da gargalhada também numa imersão, eu já fiz, mas eu falei assim, gente, eu preciso fazer isso todos os dias. Chegar no final do dia e fazer essa descarga elétrica no corpo. O que que aconteceu? Só o fato da gente ter fingido, não foi genuíno nossa risada, né? A gente teve que forçar, porque não tinha nada engraçado, mas a gente o quê? Fez um esforço, mesmo não estando com vontade de rir, a gente fez um esforço para rir que modificou. Entendeu? E ela dormiu na hora do filme que ela falou. Ela nem aguentou ver o filme. Então, gente, entenderam que é um caminho de mão dupla? Na prática, tudo aquilo que eu faço no meu corpo vai se reverberar nesse campo sutil. Ele vai se reverberar nesse espaço. Então, aí a gente começa a entender, para quem nunca entendeu, eu vou explicar agora, a gente começa a entender por que o yoga funciona. Por isso que eu sou muito apaixonada. Porque a gente, através do corpo, através de mudar os padrões do corpo... Só um minuto, amor, que a mamãe agora precisa se concentrar na aula, tá? Tá. Fica lá com ele, vai lá com o papai, daqui a pouco eu te chamo, tá? É esse lugar que o yoga leva a gente para uma prática, sabe? Uma prática onde eu modifico os padrões da postura do meu corpo, ativo o sistema energético do corpo. Como? Através da minha respiração. Então, eu estava ali naquela postura fechadinha, encolhida, tímida, ou com o peso do mundo nas costas, né? E aí eu vou lá, entro em Tadasana, postura da montanha, abro o peito, alongo os meus braços, sinto a minha coluna alongar, e eu começo a respirar, sentindo a firmeza dos meus pés no chão, a ação do meu pé na terra e da terra no meu pé, a firmeza das minhas pernas, a minha firmeza, o meu ancoramento ali. E naquele momento que eu estou ali respirando, sentindo o meu corpo, todo esse sistema vai entrando numa harmonia, vai entrando numa frequência energética, numa frequência vibratória. É por isso que o yoga funciona. Até para quem não entende como as asanas funcionam, como vocês estão entendendo agora, ou como alguns já sabem, funciona. Por quê? Porque tudo aquilo que esse corpo manifesta aqui nessa experiência 3D, né, vai reverberar no sutil. Só que o que acontece, gente, é que o sutil, ele precede e controla o denso. E é por isso que nós, agora, que estamos nessa experiência, né, de entender com mais profundidade pensamentos, né, manifestam-se no corpo físico. Eu agora que tenho esse conhecimento, o que que aconteceu? A sua mente está se nutrindo com a outra perspectiva. E a partir dessa nova perspectiva da sua mente, você agora tem o conhecimento para se libertar. Por isso que o conhecimento liberta.
Mas a frase que eu sempre uso, saber e não sentir é como não saber. Se eu ficar nesse lugar de saber que esse corpo daqui, ele é uma experiência integral, que não tem nada separado, é essa figura que vocês estão vendo, ó. É tudo literalmente junto e misturado. Quando eu tenho consciência disso, quando eu sei que é isso, eu vou ter muito cuidado com os meus pensamentos. Eu vou ter muita atenção às minhas emoções e muita honra e respeito àquilo que eu estou pensando, àquilo que eu estou sentindo. Quando eu estiver numa frequência de pensamentos de baixa vibração, pensamentos de medo, de raiva, de vingança, de culpa, eu vou fazer o quê? Eu vou fingir, eu vou combater esse pensamento ruim com um pensamento bom, acreditando nisso ou não, igual a gente fez com a gargalhada aqui agora. Ai, não sei se vai dar certo, se vai dar para pagar tudo. Vai dar para pagar tudo, sim. Eu vou conseguir, eu vou... Carol, Pode falar. oi, Carol, bom dia, meninas. Só pegando o gancho que você fez agora, né, dessa parte de dar gargalhada e tudo mais, levando para o yoga, para a prática de yoga, é claro que numa postura assim desafiadora a gente não precisa dar uma gargalhada, mas só em ter, por exemplo, consciência das tensões que a gente deixa no corpo, fazendo algo que naquele momento pode estar um pouquinho desconfortável, é incrível. Então, assim, às vezes a gente fala assim, ah, dá um sorriso, e parece uma loucura, né? Você sorrir numa torção, quando tá tudo ali, de repente, mais travado, mas tem muita relação. E são detalhes que, na prática de yoga, por exemplo, o movimento do corpo, ele faz a gente ficar mais atenta, né? As tensões que, às vezes, a gente deixa no rosto sem perceber, a nossa respiração. Então, assim, não precisamos dar uma gargalhada com uma postura, embora dê muitas vezes vontade de rir. Mas, assim, só em levar um sorrisinho para aquele momento que já desafia no corpo, já muda, às vezes, a permanência naquela postura. Aí eu só queria pegar esse ganchinho para comentar, porque faz muito, muito sentido, sabe? Muito mesmo, obrigada, Samara. E isso que você falou me lembrou um estudo que eu vi, que eles pegaram um texto e dividiram dois grupos de 100 participantes em cada um. E aí, esses participantes, eles receberam esse texto e receberam uma caneta. Aí, o que que aconteceu? Eles deram o mesmo texto para todo mundo e pediram para metade, para um grupo, colocar a caneta aqui e o outro grupo colocar a caneta assim, ó. Um grupo mordia a caneta, botava a caneta no meio da boca e o outro fazia um bico assim. Depois, eles pediram para que todos lessem o texto e trouxessem suas visões e interpretações. O grupo que segurou a caneta fazendo bico teve uma interpretação mais pessimista e o grupo que segurou a caneta aqui teve uma visão mais otimista. Então, olha só, gente, a gente está falando isso aqui, ó, um bico, como a Samara trouxe na prática. De você estar lá na postura que está te desafiando, naquele lugar que está te desafiando, e você está. Olha a mensagem que você está colocando ali. Muda. Quando a gente faz um bico aqui, se a gente premer a cara aqui agora, é uma sensação. Quando a gente coloca um sorriso, é uma outra sensação. Então, gente, vocês têm noção da simplicidade que é essa informação e, ao mesmo tempo, da riqueza que é saber disso? Praticar isso na sua rotina. Ah, como é que a gente alcança esse estado? É praticando, não tem. Eu queria ter uma fórmula mágica, uma pílula e falar assim para vocês, gente, olha só, vou passar aqui. Quem tem problema com a mãe? Toma aqui uma meditação para sanar o problema com a mãe. Quem tem problema com o pai? Meditação para sanar. Quem tem problema financeiro? Faz essa meditação milagrosa. É isso que ficam vendendo para a gente. Mas, sinceramente, você vai melhorar a sua relação com a sua mãe se relacionando com a sua mãe. Você vai melhorar a sua relação com o seu pai se relacionando com o seu pai. A gente vai, através das experiências da vida, descobrindo essas facetas, essa integração toda, se descobrindo.
Então, como que eu vou aqui agora, consciente dessa experiência, lidar com os desafios da minha vida? E esse sempre foi, assim, o meu grande objeto de estudos, sabe? Como que eu faço isso na prática? Como que eu sinto aquela raiva e o ímpeto de dar aquela resposta atravessada e não amorosa para uma pessoa e consigo conter essa fala e agir a partir de uma escolha do meu ser mais autêntico? Eu sou um ser feito de amor. Amor é a minha essência, então eu quero me manifestar a partir da minha essência e não a partir do meu ego. Né? Então, o nosso corpo ele é esse grande portal para que a gente possa viver todas essas experiências e, através dele, eu, Carol, encontrei o primeiro lugar para eu me conectar e achar. Até porque, vamos pensar aqui, gente, através do corpo que a gente vive todas as experiências dos sentidos, né? Como que a gente experimenta aquilo que está chegando para a gente, o externo? É através das experiências do paladar, aquilo que a gente vê, o nosso visual é muito forte, aquilo que eu vejo impacta muito, aquilo que eu ouço. E toda a manifestação de quem eu penso que eu sou surgiu a partir do quê? Dessas informações que eu fui colhendo. Ai, mas a Carol é muito quietinha, ou não, a Carol é muito agitada, ou era isso. As pessoas foram dando nomes através das impressões dela, e eu fui criando essa personalidade, né? A partir, né, de muito, por conta da nossa estrutura social, de muito direcionamento. É assim que tem que ser. Vai todo mundo com a mesma roupa para a escola, aprende as mesmas coisas, fica bom nas mesmas coisas. Você vai responder exatamente aquilo que esperam que você responda para você tirar nota 10. Não é, você não desenvolve um pensamento crítico, reflexivo. Não, você vai lá e faz aquilo que falaram que você tem que fazer. E aí, quando você chega na sua primeira reunião de trabalho, seu chefe te pede soluções criativas. Como? Se não me ensinar, não me permitiram ser criativo. Como? Aí você chega e você precisa reconhecer, você criança não reconheceu suas emoções. E aqui a gente aprende, na escola, a gente aprende esses 5 sentidos, né? Que é o que? O paladar, o olfato, a visão, a audição, o tato. Mas a gente não tem 5 sentidos, a gente tem 6 sentidos. E por que que ninguém fala do sexto sentido? Porque é muito empoderamento, meu povo. E aquilo que você sente ali que não era para você fazer, mas não, tá todo mundo fazendo, como é que eu vou largar a manada? Você é a ovelha negra da família, né? Como que eu vou fazer diferente do todo? E é esse sexto sentido que faz com que a gente possa reconhecer aquilo que está além de tudo isso que está no externo, daquilo que eu estou vendo, sentindo, conectando. É o que vai buscar esse sentido, esse sexto sentido, é o sentido interno, a nossa intuição. E no corpo, essa intuição ela se manifesta fisicamente. Ela se manifesta fisicamente. E vocês sabem, vocês já sentiram. Porque o corpo ele vai conversando. Às vezes você vai lá e dá aquela sensaçãozinha assim, lá no que a gente chama de boca do estômago, né? Dá aquele. Não sei. O corpo ele sinaliza na hora para você, ele te paralisa ali. Ele dá. Ele traz informação. Mas aí, por que que a gente não consegue? Porque a gente está assim, ó. A gente pegou essa mente e colocou ela num pedestal, né? Eu ensino os alunos a botar um nome para a mente, né? Aí cada um tem um nome. Tem a Léo, tem a Joana, tem um monte de nomes, gente. Aí quando a mente começa a falar, ô fulana, aí a mente ela tá ali. Eu não vou entrar tanto nesse assunto da mente, porque a gente está falando do corpo. Eu não vou entrar tanto nesse assunto da mente, porque isso daí rende muito, mas a gente vai ter uma aula só para falar assim, mente, ego, entender como que a gente reconhece a diferença entre intuição e o que que é realmente esse lugar, né, de aonde que nessa mente está sendo projetada as minhas memórias e aonde que está sendo projetada a realidade do que é que está acontecendo aqui e agora. Aonde que está sendo projetada dentro desses pensamentos, porque o pensamento, a nossa mente é a tela.
né? A tela onde as informações estão chegando. Mas o que aconteceu é que a gente foi estimulado desde criança a estar muito identificado e apegado a um pedacinho do que passa nessa grande tela chamada mente. E a gente ficou só naquela parte ali daquela programaçãozinha do sistema de crenças, daquilo que você precisa fazer e tal. E aí a gente, numa outra aula, a gente pode aprofundar isso, assim, que é um tema que eu adoro falar também. Inclusive, vou deixar aberto lá para vocês me mandarem sugestões, dúvidas, que eu posso ir montando as aulas em cima dessas dúvidas de vocês também. E é claro, né? O que eu não souber, eu vou atrás de quem sabe para aprender. Então vai ser muito bom. Então a gente fica assim. Só que o que que acontece? Lembra que eu falei dos personagens? Em cada momento a gente está vivendo um personagem, não é? Mas dentro da nossa mente, a gente está vivendo todos os personagens ao mesmo tempo. Então, a gente, como fica pensando em todas as coisas ao mesmo tempo, levando essa energia para todos os lugares ao mesmo tempo, a sua energia está aonde o seu pensamento está. Guarda essa frase. A sua energia está aonde o seu pensamento está. Como que geralmente ficam os nossos pensamentos, gente? Enquanto vocês estão ouvindo eu falar, eu tenho certeza que vocês já foram em vários lugares, em vários tempos, vocês já foram em situações que vocês passaram, vocês já projetaram coisas no futuro, vocês já pensaram em outras coisas, e todos esses movimentos dos nossos pensamentos irem para lugares fora do momento presente, fora daquilo que eu estou vendo aqui agora, está levando a minha energia junto. Quem nunca chegou no final de um dia sentado, pensando, ou só pensando, 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 e chegou no final do dia exaurido, sem energia. Por quê? Porque pensar gasta energia. Sua energia está onde seu pensamento está. E aí, como que a gente pode fazer? Porque é aí que tá, eu quero aprender a prática. Como que a gente pode fazer para pegar todos esses pensamentos? Aonde? Quando? Com quem? Como? Por quê? E ali? E aqui? E lá? Como que eu vou pegar tudo isso daí e levar para o momento presente? O conhecimento, como eu falei, o conhecimento liberta, né? Então aqui a gente está fazendo o quê? A gente está tendo a informação, né? A gente está tendo essas informações. Está fazendo sentido para vocês? Se tiver, guarda. Se não tiver, bota em algum lugar aí na caixinha ou deixa passar. Não, não bota para dentro. Deixa plantar a sementinha, ver o que que dá. Questiona. O que eu estou falando não é verdade. Questiona. Lembra? O primeiro passo é questionar. Faz sentido para mim? Fica, tá bom? Fica. Não faz sentido, não tá bom? Deixa passar. Tem coisas que a Prema, por exemplo, né? Se a gente teve a visita lá, que é lá do Museu do Futuro, tem coisas que ela me falou há 4 anos atrás que eu entendi mês passado. Porque é o tempo de maturidade que a gente vai conseguindo absorver as coisas. Então, não tem certo, não tem errado. Então, eu recebi um conhecimento, eu entendi uma parte, outro entendeu outra parte. Eu estou entendendo de um jeito, eu que estou explicando, entendo de uma forma. Vocês que estão ouvindo vão fazer as próprias conexões de vocês, mas questionam o que eu estou falando, tá? E aí o conhecimento é uma forma da gente libertar, mas o conhecimento precisa do quê? Da prática. Eu falo que saber e não sentir é como não saber. Então a gente tem que pegar e botar o sentir. Ficou bonitinho, né, gente? Quem é que está colocando aí, ó? O coração, o sentir, o ser, a tua alma foi lá e deu a mão para a mente e falou: olha só, tu estava numa bagunça, amiga. Junta aqui, você não é tudo isso ao mesmo tempo. Você é isso daí. Ah, tá bom, eu sou uma, né? Eu consigo ficar aqui toda reunidinha no lugar só. Eu não preciso me dispersar. Eu consigo ficar aqui reunidinho. Aí o coração fala assim: vem comigo. Vem comigo que eu vou te mostrar um caminho. Oh, que coisa linda! Eu vou te mostrar um caminho. Eu sei, mente, que você fica indo lá no futuro, você fica indo lá no passado. Você acha que se você ficar falando isso e vendo todas as possibilidades, vai mudar o que acontece. Mas tudo aquilo que você estiver pensando lá na frente é só uma ilusão. Volta para cá, mente. O momento presente, aqui, agora, é a única realidade, é a única coisa que existe aqui e agora. Você pensar que vai dar errado, não vai fazer dar certo.
Você que pensar que vai dar certo, se acontecer de uma determinada forma, a expectativa que você cria te limita. Por quê? Porque eu não tenho como imaginar, por exemplo, gente, dá para imaginar viajar para um lugar que eu não sei que existe? A nossa mente ela é limitada. E o coração, ele sabe antes e sabe mais. E isso tem estudos. Tem um estudo, eu vou procurar para ver se eu consigo mandar no grupo para vocês, de uma universidade dos Estados Unidos, que fez um estudo sobre a intuição. E através desses estudos, eles descobriram que o coração, a intuição, ela recebe a informação daquilo que vai acontecer 6 vezes antes, 6 vezes mais rápido do que a mente. E olha só, a gente está totalmente desconectado desse sentir e fica achando que a mente vai ter todas as respostas. E isso já foi comprovado cientificamente. Eu vou caçar esse estudo para mandar para vocês. E aí a mente vai lá, o sentir vai lá, a intuição, o teu ser, e fala assim: agora que você passou a prestar atenção em mim, agora que você se esvaziou, o vazio de todas aquelas informações. E aí eu trago para vocês a frase Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é o cessar das oscilações da mente. Agora que você está esvaziando essa bagunça, esse barulho, nesse lugar do vazio, você, nesse silêncio, vai começar a perceber aquilo que está além do barulho da sua mente. Aí a mente começa, ela começa a descobrir. Ela começa a descobrir, ela começa a abrir, ela vai abrindo. E aí a mente chega um momento que ela fica ali, né? Ela ganhou a autonomia dela, ela ganhou a presença dela. Mas, gente, até chegar nesse lugar aqui, é simples a gente silenciar esse barulho da mente. Precisa de quê? Imagina, 30 anos só condicionando ela a ser barulhenta, xinga, pensa. Não. Aí eu tô aqui tendo crise de ansiedade. O trem dos meus pensamentos está em 200 quilômetros por hora. E aí eu resolvo sentar para meditar. O que vai acontecer? Tu vai ficar pé da vida, tu vai se frustrar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque todos os seus sentidos estão conectando fora, tá toda aquela bagunça lá, teus pensamentos lá. Imagina ir cortando todos os fios. Você não corta tudo de uma vez. Mas o que a gente imediatista quer? Acostumado a jogar no Google e encontrar 1 milhão de alternativas para uma pergunta. Acho que o sistema é assim também. Você condicionou o teu sistema tecnobiológico interno aí, essa inteligência toda, você condicionou ele a fazer tudo isso. E aí eu falo para vocês que ter um corpo é uma bênção. Por quê? Gente, aonde que a gente sente tudo que acontece na psique mesmo? No corpo, não é? No corpo. Então vamos fazer mais uma experiência aqui. Vou pausar aqui. Vamos fazer mais uma experiência. Vamos frear o nosso trem. Um monte de informação. Vamos frear o nosso trem. Vamos sentar com os ossinhos do bumbum bem apoiados no chão. Coloca os seus pés firmes. Está todo mundo sentado em cadeira, né? Ou sofá, alguma coisa assim, né? Cadeira ou sofá, onde você estiver. Ou no chão, o que for mais confortável. Senta. Relaxa os seus braços numa posição confortável. Se você estiver segurando o telefone, pode deixar o telefone do lado e ficar só me ouvindo, não tem problema, você não precisa me ver agora. Sente os teus pés no chão. Agora, a gente vai cessar o estímulo da visão. Vamos fechar os nossos olhos e diminuir esses estímulos externos da nossa visão. Buscando consciência da nossa respiração, a gente vai trazendo a atenção para o nosso sentido do tato.
E aí você vai perceber o apoio dos seus pés no chão. Sente, qual é a sensação dos pés no chão? Tá quentinho, tá gelado? Qual é a sensação? Agora vai percebendo a sua pele, o dorso do pé, o tornozelo, percebendo a pele da sua panturrilha, de toda a sua perna, essas sensações do tato da sua roupa tocando o seu corpo, os seus joelhos, as suas coxas, o apoio das suas coxas, do seu quadril no chão. Vai criando uma imagem mental do seu corpo, observando o seu corpo. Percebe as suas coxas, esse apoio do quadril, e percebe se você consegue realmente soltar o peso das suas pernas. Se você sente as suas pernas relaxarem como se elas estivessem nesse momento afundando no apoio da sua cadeira ou do seu sofá. Sentindo esse apoio, observa se você consegue sentar bem em cima dos isquios, bem em cima dos ossinhos do bumbum. E percebe que só o fato de você organizar a sua base, organizar o seu quadril, já te trouxe uma sensação diferente para a sua coluna, já fez com que você abrisse mais espaço e sentisse uma vontade de alongar a sua coluna, como se um fiozinho puxasse toda a sua coluna para cima e saísse lá no topo da cabeça. E aí, ainda no sentido da pele, sente? Você que chegou lá no topo da cabeça, alongando a sua coluna, observe. Vai sentindo do topo da cabeça, descendo pelo seu couro cabeludo, uma sensação de relaxamento, como se estivesse derretendo agora o couro cabeludo, os músculos do seu rosto, sobrancelhas, pálpebras, sentindo como se os seus olhos fossem afundando no seu rosto. Você aqui faz uma leve conexão novamente com o sentido da visão, mesmo com seus olhos fechados, o que você consegue ver? E você está vendo a parte de trás das suas pálpebras. Você não está sem ver nada. Agora volta ao sentido do tato, percebendo a pele do seu rosto, as bochechas, os seus lábios. Vai relaxando o céu da boca, relaxando a língua, seu maxilar. E essa sensação de relaxamento vai se aprofundando pelo seu pescoço, garganta, seus ombros. E aí você vai sentindo os seus braços como se você percebesse a ação da gravidade sobre você. Como você sentisse a gravidade empurrando você na direção da Terra. Percebe agora o seu paladar. Qual é o sabor que está na sua boca? Nessa língua relaxada. Leva a sua atenção agora para a sua audição. Aí onde você está, vai atrás dos estímulos mais distantes, os sons mais distantes que você encontrar. Encontra os sons mais distantes, mas não pare em nenhum deles. Observe e busca outro som. Vai agora buscando os sons mais próximos, os sons que estão nessa sala, nesse espaço que você está agora. Respire. E agora vai buscando os sons do seu corpo. Quais são os sons que você consegue observar no seu corpo? Seus órgãos internos,
sua digestão, o som da sua respiração, o som do ar entrando, o som do ar saindo, a sua língua dentro da boca agora, quando você sente, existe algum som que você consegue perceber. E agora atenta à sua respiração, traz o sentido do olfato. Existe algum cheiro ao seu redor? Quais são os cheiros e que memórias esses cheiros te trazem? Percorrendo o caminho que o ar percorre, vai acompanhando esse caminho, o ar passando pelas narinas, passando pela sua garganta. Quais são os espaços internos que essa respiração amplia dentro de você, expande dentro de você? Quando você inspira, você expande. Quando você exala, você solta aquilo que não te serve mais, aquilo que já não faz parte de você e do seu momento. Vai agora levando a sua atenção ao ritmo e às batidas do seu coração. Observa como respirar de maneira mais consciente e profunda mudou o ritmo do seu coração. Quando você soltar o ar, a próxima vez, esvazia completamente os teus pulmões e se mantenha com os pulmões vazios por alguns instantes. E observa o vazio da sua mente nesse lugar. No vazio, a presença. E agora respira de forma natural. Quando você sentir que está pronta, pronto, você abre os seus olhos. Ter um corpo é uma bênção. Ter um corpo é uma bênção. Repete mentalmente. Ter um corpo é uma bênção. Como vocês estão se sentindo nesse momento? Ao reconhecer que ter um corpo é uma bênção. A gente fez nada difícil, né? O que a gente fez? A gente só trouxe todos os nossos sentidos para a gente, para o nosso corpo. Olhar para si, conhecer a si mesmo, é um presente precioso que a gente se dá. Percebe? Ninguém, isso que vocês fizeram, ninguém pode fazer por você. Ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Não dá. Esse presente que você se deu, o presente da presença, ninguém pode dar para você. Vamos respirar mais uma vez juntas aqui. Sentindo a leveza. Sabe o que a gente fez nesse momento? A gente se afastou da identificação de todos aqueles personagens que a gente viu. A gente se afastou. E quando eu falo estar em identificação, aquilo que eu me identifico é o que eu crio identidade. Aquilo que eu crio identidade é aquilo que eu sou. Então, a mãe sobrecarregada, a professora ansiosa, enfim, todas as classificações, todos aqueles nomes que a gente dá para a gente, né? De sou isso, sou aquilo, preciso estar assim, preciso estar assado. Tudo, todos os nomes que eu dou para mim. No momento que eu vou para esse lugar, para esse vazio, eu encontro
a minha natureza, que é esse relaxamento que eu tô. Entenderam como é simples? Olhando dessa perspectiva, não é simples? E aí, nesses nossos encontros, né, a ideia é a gente percorrer esse caminho. São caminhos, tá vendo? Caminhos simples, para que a gente vá aos poucos soltando quem eu penso que eu sou, para eu encontrar esse ser que eu estou aqui tentando lembrar. Então, no meu dia a dia, uma coisa que eu faço muito e eu ensino para os meus alunos a fazer é, aqui, a gente agora sentado, coloquem a mão assim no coração, as duas mãos sobre o peito. Eu me lembro quem eu sou, eu me lembro quem eu sou, eu me lembro quem eu sou. Eu me lembro quem eu sou. Tá no meio do caos, do furacão? Eu me lembro quem eu sou, eu me lembro quem eu sou, eu me lembro quem eu sou. Mesmo que naquele momento eu não esteja sentindo essa frequência de paz, e aí eu fico me perguntando como eu posso sentir raiva em paz? Como é que eu posso sentir tristeza em paz? Como eu posso sentir ansiedade em paz? É não esquecendo quem eu sou, lembrando quem eu sou. Espero que tenha feito sentido para vocês até aqui. Vocês tenham gostado, se divertido, porque eu me diverti muito. Então, agora, gente, eu vou só fazer o seguinte. Então, eu vou deixar aqui eu vou fazer um encerramento, tá? E depois eu vou abrir para poder fechar a gravação e abrir para a gente conversar. Eu sei que essa conversa vai ser muito rica, mas eu acho que essa conversa tem que ser um presente para quem ficar, para quem está ao vivo. Então, para quem está assistindo depois esse vídeo, espero que você goste, que você possa se organizar para estar no próximo encontro, né? E que, se você gostou, pode compartilhar o link, não tem problema nenhum. Não sei como é que vai estar, provavelmente eu vou subir esse link no YouTube, em oculto, e depois de um tempo, pode ser que abra, pode ser que, mas depois é depois, né? Então, quem tiver o link e quiser passar para outras pessoas, não tem problema nenhum. Então, obrigado por todos que estiveram aqui, todos que estão assistindo depois. Eu vou encerrar a gravação e a gente continua aqui na nossa roda, no nosso círculo, tá? Gratidão.